Olá! Você já sentiu aquele frio na espinha, como se estivesse sendo observado? Hoje, vamos explorar o desconhecido. Histórias reais que irão testar seus limites. Mas cuidado, o medo que elas trazem pode acompanhá-lo até os seus sonhos. Se for destemido, fique até o fim. O terror está à espreita, e está mais perto do que você imagina. A noite do tio Rogério. Era para ser uma tarefa simples. João estava precisando de um dinheiro extra, e quando seu amigo Marcos o contratou para cuidar da casa do tio, parecia a oportunidade perfeita. A única coisa que o incomodava era a ausência de informações sobre o tal tio, Rogério. Marcos mencionou de passagem que o tio tinha demência e que era um homem recluso, que passava os dias no quarto, raramente interagindo com alguém. João não fez muitas perguntas, afinal, seria apenas por 2 dias. A casa de Marcos, localizada em um bairro tranquilo de Belo Horizonte, parecia acolhedora à primeira vista. João chegou cedo, com o sol ainda brilhando alto no céu. A casa era ampla, com um jardim bem cuidado e uma fachada pintada de branco. O interior era aconchegante, com móveis de madeira escura e um leve cheiro de lavanda no ar. Marcos estava apressado para pegar seu voo e deu a João as instruções rapidamente. O tio Rogério fica no quarto dele. Ele sabe que você vai estar aqui. Só deixa comida na porta e ele pega quando quiser. Qualquer coisa, me liga, disse, antes de sair pela porta. No primeiro dia, João tentou seguir sua rotina habitual. Passou a maior parte do tempo no jardim, lendo e aproveitando o sol. Quando a fome bateu, ele preparou um almoço simples, colocando uma porção extra em um prato para o tio Rogério. Subiu as escadas até o quarto do tio e, com cuidado, bateu levemente na porta. Nenhuma resposta, apenas um grunhido abafado, quase animal, vindo do outro lado. João hesitou, mas decidiu deixar o prato ali mesmo. Ele deve estar acostumado com isso, pensou, tentando afastar o desconforto que começava a se instalar. A noite caiu rapidamente, e com ela veio uma sensação de inquietação. João se recolheu no quarto de hóspedes, mas não conseguia pregar os olhos. Por volta da meia-noite, ele ouviu um som que o fez congelar. Eram passos, rápidos e pesados, como se alguém estivesse correndo pelo corredor. João prendeu a respiração, o coração martelando no peito. Os passos desceram as escadas em uma velocidade assustadora e, segundos depois, subiram de volta, terminando com o som seco de uma porta se fechando com força. João não se atreveu a sair do quarto. Deve ser o tio Rogério, tentou se convencer, mas algo naqueles passos lhe causava um medo primitivo, como se pressentisse que algo muito errado estava acontecendo. No segundo dia, João repetiu a rotina. Fez as refeições, deixou os pratos para o tio Rogério, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Quando foi para o quintal, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ao olhar para cima, viu o tio Rogério espiando pela janela do quarto. Seus olhos estavam fixos em João, e havia algo de profundamente perturbador naquele olhar. Assim que percebeu que João o observava, Rogério se abaixou rapidamente, desaparecendo de vista. João sentiu o sangue gelar. Aquele homem estava o evitando, mas por quê? Quando a noite caiu, João estava decidido a ignorar o medo. É só mais uma noite, repetia para si mesmo. Depois de jantar, subiu para o quarto, notando que a porta do quarto do tio Rogério estava entreaberta pela primeira vez. João hesitou, mas decidiu não se aproximar. Foi direto para o banheiro e depois para o quarto, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Deitado na cama, João ouvia os sons da casa, tentando se convencer de que tudo estava normal. Mas então, no silêncio da noite, ele ouviu o que parecia ser uma respiração pesada, vinda de dentro do quarto. O medo se transformou em pânico quando ele percebeu que a respiração não era sua. Lentamente, virou-se para o canto do quarto e viu, na penumbra, o tio Rogério sentado em uma cadeira, observando-o. João gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Rogério se levantou rapidamente, cobrindo sua boca com uma mão fria e calejada, sussurrando SHHH com uma voz rouca e desesperada.
João lutou, empurrando o homem para longe e correndo para o banheiro. Trancou-se lá dentro, ofegante, enquanto ouvia os passos pesados de Rogério correndo de volta para seu quarto. O pânico tomou conta de João, que, tremendo, ligou para Marcos. O amigo atendeu, com uma voz que parecia saber exatamente o que estava acontecendo. Fica no banheiro com a porta trancada. Vou voltar assim que puder, disse Marcos, sem demonstrar surpresa. As horas que se seguiram foram um tormento. João mal conseguiu dormir, seus pensamentos dominados pelo terror do que acabará de acontecer. Quando o sol finalmente começou a nascer, ele saiu do banheiro, pegou suas coisas e foi para o quintal, esperando ansiosamente por Marcos. Quando o amigo chegou, pagou João e pediu desculpas, mas havia algo em seu olhar que sugeria que aquela não era a primeira vez que isso acontecia. Antes de ir embora, João olhou uma última vez para casa e se perguntou o que realmente havia de errado com o tio Rogério. Algo muito pior do que demência, ele estava certo disso. E, por mais que tentasse esquecer, sabia que a imagem daquele homem em seu quarto o perseguiria para sempre, um pesadelo vívido que o faria acordar no meio da noite, com o coração disparado, incapaz de se sentir seguro novamente. Se você está gostando deste banquete de terror, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão gelar a sua espinha. Deixe seu like se os calafrios estão valendo a pena e compartilhe nos comentários o que você achou ou se já passou por algo similar. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo o melhor do medo diretamente para você. O fantasma de Margarete. Há algo de profundamente perturbador em histórias que nossos pais nos contam, especialmente quando são carregadas de detalhes sombrios que nunca conseguimos esquecer. Meu pai sempre foi um homem prático, de poucas palavras e de uma racionalidade inabalável. Quando ele resolveu contar uma história do passado que o marcou, eu sabia que seria algo sério, algo que ele carregava em silêncio por muitos anos. Isso aconteceu quando ele ainda era jovem, por volta dos 20 anos. Ele vivia com meus avós em uma casa antiga, situada em um bairro pacato de Ouro Preto. O bairro era tranquilo, os vizinhos se conheciam e todos levavam uma vida simples. Entre os vizinhos, havia um casal idoso que morava ao lado da casa de meus avós, Dona Margarete e seu marido, seu Jorge. Eram pessoas simples, sempre educadas, mas um pouco reservadas. Margarete, em particular, tinha um ar melancólico, algo que meu pai nunca conseguiu entender completamente. O inverno naquele ano foi particularmente rigoroso. Uma noite, Margarete desapareceu. Seu Jorge, desesperado, bateu à porta dos meus avós, perguntando se eles a tinham visto, mas ninguém sabia de seu paradeiro. As buscas começaram, mas a cidade, com suas ruas sinuosas e ladeiras íngremes, era um lugar difícil de procurar. Mesmo com os esforços da comunidade, Margarete parecia ter desaparecido sem deixar rastro. Alguns dias depois, meu pai e seus amigos estavam jogando futebol no parque. A neve fina que caía dava ao lugar um ar quase mágico, mas ao mesmo tempo sinistro. Eles jogaram até que o frio ficou insuportável, e todos decidiram voltar para casa. Quando meu pai chegou, encontrou a casa vazia. Meus avós haviam saído para continuar as buscas por Margarete. Ele acendeu a lareira e foi para o quarto, jogando suas coisas na cama, pensando em tomar um banho quente para afastar o frio que o incomodava. Enquanto estava no banheiro, algo estranho aconteceu. Um som baixinho, quase imperceptível, mas que ele reconheceu imediatamente. Alguém estava cantando, ou melhor, murmurando uma melodia triste e monótona, vindo da sala de estar. Ainda enrolado na toalha, meu pai abriu a porta do banheiro só uma fresta e chamou por sua mãe, achando que talvez ela tivesse voltado. O murmúrio cessou instantaneamente, mas um som de madeira rangendo permaneceu, vindo da sala. Vestido apressadamente, ele saiu do banheiro e foi até a sala. E ali, na cadeira de balanço que pertencia ao meu avô, estava Dona Margarete, sentada de forma relaxada, balançando-se levemente. O que o fez paralisar de terror não foi apenas o fato de ela estar ali, mas sim a aparência dela. Seus olhos, fixos no fogo da lareira, estavam vazios, sem vida. Sua pele estava pálida, quase translúcida,
como se todo o sangue tivesse abandonado seu corpo. Está tão frio, e eu só queria me aquecer, disse Margarete, com uma voz distante, como se viesse de outro mundo. Meu pai não conseguia se mover. Ele sentia o coração batendo contra o peito, a garganta seca, os músculos travados. Quando finalmente conseguiu reagir, ele correu para fora da casa, gritando por seu Jorge. Juntos, voltaram rapidamente, mas ao entrarem na sala, a cadeira de balanço estava vazia. Margarete tinha desaparecido novamente, como se nunca tivesse estado ali. Meu pai e seu Jorge procuraram por toda a casa, mas não havia sinal dela em lugar algum. Na manhã seguinte, a verdade veio à tona. O corpo de Dona Margarete foi encontrado por seu Jorge, escondido no porão da casa deles, em um canto escuro e úmido. Ela havia caído e batido a cabeça em um objeto pontiagudo, morrendo instantaneamente. O cheiro do corpo em decomposição foi o que a denunciou. No entanto, o que perturbou meu pai profundamente foi o fato de que, segundo o legista, Margarete estava morta havia pelo menos 3 dias, ou seja, antes mesmo de ele vê-la na sala. Até hoje, meu pai afirma que o que viu naquela noite foi o espírito de Margarete, um último eco de uma alma perdida, buscando calor e conforto antes de finalmente se despedir deste mundo. Ele nunca foi um homem de acreditar em fantasmas, mas depois daquele dia, passou a evitar o porão da casa dos meus avós, e sempre que o inverno se aproximava, sentia um arrepio percorrer sua espinha, lembrando-se da mulher na cadeira de balanço, com olhos que já não viam nada, mas que ainda procuravam algo, talvez paz, talvez um último suspiro de calor. Esta história me foi contada numa noite fria de inverno, com o vento uivando lá fora e a lareira crepitando, lançando sombras dançantes nas paredes da sala. Eu era apenas uma criança, mas aquela noite mudou algo em mim. Desde então, sempre que sinto um frio intenso, lembro-me do rosto de Margarete, de sua voz distante, e de como as coisas que não podemos ver são, muitas vezes, as mais assustadoras. Se essas histórias estão te deixando com medo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos macabros. Dê um like se o terror está te impressionando e compartilhe suas reações nos comentários. Seu apoio ajuda a manter o pavor vivo e garante que mais histórias sombrias cheguem até você. A sombra no sótão. Era uma noite quente de verão quando o caos começou a se espalhar pelo bairro. No começo, tudo parecia distante, uma notícia na televisão, protestos em São Paulo, gritos abafados por quilômetros de distância. Mas, naquela noite, tudo mudou. Os protestos pacíficos que exigiam justiça e igualdade haviam sido infiltrados por elementos sombrios, almas perdidas que viam na confusão uma oportunidade para semear o medo e o caos. Eu morava com meus pais em uma casa no centro de Campinas, uma casa de 2 andares com janelas grandes e um sótão que nunca me pareceu particularmente assustador, até aquela noite. Nós estávamos na sala, assistindo a um filme, tentando ignorar as notícias perturbadoras que ecoavam de todas as direções. Os gritos e sirenes se aproximavam, e meus pais decidiram que seria melhor irmos para a cama cedo, trancar as portas e janelas, e esperar que a tempestade passasse. Eu, no entanto, decidi ficar acordado mais um pouco. Fui para o meu quarto, coloquei meu fone de ouvido e liguei meu videogame, tentando me distrair. Mas, no fundo da minha mente, havia uma inquietação crescente, um pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. Eu tentei ignorar, me afundando no jogo, até que a sede me obrigou a descer para a cozinha. Foi então que percebi algo estranho. Ao passar pela sala, notei que uma das janelas do andar de baixo, perto do den, estava quebrada, mas não como se alguém tivesse jogado uma pedra. O vidro estava cuidadosamente cortado e colado com fita adesiva, como se alguém tivesse planejado cuidadosamente entrar na casa sem fazer barulho. Meu coração disparou. Corri para o quarto dos meus pais e acordei meu pai. Ele desceu, viu o estado da janela e imediatamente ligou para a polícia. A resposta foi lenta, como se o caos lá fora estivesse sugando toda a atenção das autoridades. Quando finalmente chegaram, fizeram uma busca rápida pela casa, mas não encontraram ninguém. Os policiais nos disseram que estávamos seguros por enquanto, mas que deveríamos ficar atentos. Não havia muito mais que pudessem fazer,
e logo partiram para responder a outros chamados. Eu e meu pai decidimos ficar no DEM, perto da janela quebrada, como uma forma de vigiar a casa. Minha mãe, nervosa, voltou para o quarto, mas eu sabia que ela não pregaria os olhos naquela noite. O tempo parecia se arrastar, e a tensão no ar era palpável. Meus olhos se fechavam de vez em quando, mas um estrondo repentino me fez despertar. O vento havia soprado forte, fazendo o que restava do vidro quebrado chacoalhar e produzindo um som agudo que fez meu coração acelerar. Olhei para meu pai, mas ele estava dormindo profundamente, exausto pela tensão da noite. Decidi dar uma volta pela casa, só para garantir que tudo estava em ordem. Quando subi a escada para a cozinha, notei que o som que me perturbava não vinha de lá. Era algo acima de mim, algo vindo do andar superior, do sótão. O medo se alojou na minha garganta, mas eu me obriguei a seguir. Fui até a porta do quartinho de armazenamento, que levava ao sótão. Cada passo que eu dava era mais pesado que o anterior, o silêncio no ar era opressor. Abri a porta devagar, e a escuridão do sótão parecia me encarar de volta, uma entidade viva e pulsante. Havia um som ali, um som que parecia muito com o murmúrio de alguém ou o farfalhar de algo se movendo. Eu não acendi a luz. Em vez disso, subi alguns degraus, na ponta dos pés, tentando ouvir melhor. O som parou abruptamente, deixando um silêncio quase ensurdecedor. E então, senti. Algo tocou meu cabelo, algo frio e horrivelmente real. Um dedo, seguido de uma risada baixa, um som rouco e animalesco. O pânico tomou conta de mim, e eu gritei por meu pai, minha voz saindo fraca e trêmula, enquanto eu despencava pelas escadas. Meu pai apareceu correndo, mas eu não conseguia formar palavras, apenas apontava para o sótão, o medo estampado em cada centímetro do meu rosto. Ele não hesitou, correu para o telefone e ligou novamente para a polícia. E mais uma vez, os sons voltaram, os passos arrastados no sótão, os risos abafados, como se a própria casa estivesse viva, zombando de nós. Quando a polícia chegou, eles não esperaram. Subiram as escadas com armas em punho, e eu os ouvi revirando o sótão. Momentos depois, desceram com um homem velho, de aparência insana, com uma máscara grotesca no rosto. Ele ria, uma risada estridente que fez minha pele se arrepiar. Eles o levaram embora, mas não antes de fazerem algumas perguntas. Ele não hesitou em responder, sua mente já despedaçada. Disse que queria se juntar à diversão, que havia visto os saques na televisão e decidiu que era hora de agir. Quando questionado sobre o que planejava fazer, ele apenas riu novamente, seus olhos fixos em mim, enquanto respondia que as coisas mais valiosas estavam sempre guardadas no sótão. Os policiais disseram que ele estava sozinho, mas eu não conseguia acreditar. Algo naquela noite mudou em mim. Nunca mais consegui subir ao sótão sem sentir um arrepio na espinha. Mesmo com as janelas consertadas, as portas trancadas e a segurança reforçada, a sensação de que alguém, ou algo, poderia estar nos observando nunca me deixou. Hoje, quando olho para o sótão, vejo mais do que caixas de velharias e lembranças antigas. Vejo uma sombra, algo que ficou para trás, algo que nunca deveria ter sido acordado. Não sei o que aquele homem planejava, mas o toque de seus dedos no meu cabelo e a risada cruel ainda ecoam na minha mente, lembrando-me que, às vezes, o verdadeiro terror não está no que vemos, mas no que sentimos no escuro, quando ninguém mais está por perto. Sobreviver a essas histórias não é para qualquer um. Se você chegou até aqui, parabéns, você é mais corajoso do que a maioria. Não se esqueça de se inscrever no canal para garantir que as próximas histórias de terror cheguem diretamente até você. Prepare-se, pois o medo nunca descansa. Nos vemos no próximo vídeo e se você tiver coragem de voltar. Até breve.